Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje aqui no canal da Superação a gente vai ter uma conversa falando sobre o que fazer com crianças gordas. Eu, gente, não tenho filhos, vocês sabem, vocês que me seguem aqui no canal, mas eu tenho o ponto de vista de uma criança gorda. Eu posso transmitir para vocês o ponto de vista de uma criança gorda, como uma criança gorda se sente perante a sociedade, né? Afinal, eu fui uma criança gorda, né? Eu fui uma criança acima do peso. Antes de mais nada, a gente já deixa o seu like aí no vídeo para me dar aquele incentivo a continuar gravando aqui pro canal. Também se inscreva aqui no meu canal se você gosta de vídeos de empoderamento, né? Vídeos falando sobre dieta, emagrecimento e tudo mais, tá? Ative o sininho para receber as notificações e bora começar esse vídeo. Eu tava procurando aqui no YouTube algumas referências falando sobre o assunto e eu só encontrei vídeos de nutricionistas dando instruções para os pais de como agirem, como lidarem com crianças gordas, né? É complicado para mim assistir esse tipo de vídeo porque eu vi essas dicas dessas nutricionistas acontecerem na prática e eu sei os efeitos colaterais que essas coisas causaram em mim. E eu também vejo outras crianças hoje passando pela mesma situação. Já vi na minha vida muitas crianças passando por esse tipo de situação. Eu assisti um vídeo de uma nutricionista, né, youtuber, que ela falava a seguinte frase, o seguinte raciocínio. Se você estiver num mercado com sua criança e ela te pedir, a gente tá falando aqui de criança gorda, tá? Porque o mesmo raciocínio não se aplica a uma criança magra, tá bom? Então a gente tá falando de uma criança gorda. Se sua criança gorda no mercado te pedir um salgadinho, te pedir um doce, uma bala, qualquer coisa calórica que seja, você diz não pra criança. E se ela se jogar no chão, espernear e tal, tentar fazer tipo uma birra, você tem que ser firme e continuar dizendo não e não levar doces pra casa, não ter doces em casa. Esse tipo de raciocínio me causa um pavor muito grande, sabe? Essas formas com que os nutricionistas ensinam os pais a lidarem com crianças que são gordas me dá um apavoro muito grande, porque eles fazem com que os pais ofereçam comidas saudáveis para os filhos e não deixem os filhos comer as besteiras. Aí você vai me perguntar, Camila, tá, mas o que de errado tem nesse raciocínio dessa nutricionista? E eu vou te responder, tá? Como uma criança uma criança gorda que passou por muita coisa na infância, eu te digo, você pode até evitar com esse tipo de atitude que a sua criança seja mais gorda do que já é na infância. Mas a partir do momento que ela crescer, começar a trabalhar, começar a ter seu próprio dinheiro, essa criança gorda que virou um adulto reprimido vai pegar o dinheiro dele e vai começar a ter coisas na sua casa, ter comidas que não tinha na infância, sabe? Eu me pego fazendo isso hoje. Eu não tinha acesso a muitas coisas dentro de casa quando eu era pequena, justamente porque meus pais sabiam que não deveria, sabiam, né, entre aspas, tinham esse raciocínio, porque as pessoas na TV instruíam a não ter danoninho, não ter, tipo assim, coisas gostosas dentro de casa, salgadinho, coisas gostosas dentro de casa pra comer. Então, a partir do momento que eu comecei a trabalhar com 15 anos, muito novinha, né, mas a partir do momento que eu comecei a trabalhar,
eu comecei a ter muito acesso a esse tipo de alimento e eu comecei a consumir muito esse tipo de alimento porque eu não era habituada a tê-los dentro de casa. Eu não era, tipo assim, eu abri a geladeira, eu não tinha. Então, a partir do momento que eu pude ter, eu tive e tenho esse tipo de alimento. Você dizer um não, eu sei que como que eu vou explicar isso? Eu sei que dizer não para as crianças é uma coisa que você tem que fazer toda hora. Isso, tipo, Flávia Kalina pra cima fala no canal dela. Mas eu acho que mais importante é você ter empatia e se colocar no lugar da criança, né? Por que essa criança quer comer toda hora doce? Será que realmente a criança quer comer toda hora doces, né? O que essa criança passa para querer comer tantas vezes tanto doce, ou ela não se sentir com fome, querer comer doces e tudo mais? Em primeiro lugar, eu acredito que a gente tem que cuidar da saúde mental das pessoas que estão ao nosso redor. Tentar cuidar da nossa saúde mental e cuidar da saúde mental das pessoas e principalmente das crianças. A gente, enquanto adulto, vê as crianças com pouca responsabilidade, vê que as crianças têm poucas responsabilidades, que as crianças, elas tem poucos afazeres, que elas passam muito tempo brincando, e aí você vê, tipo assim, o que uma criança vai passar de tão ruim, né, ao ponto de ficar deprimida e querer comer como um adulto faz, né? Tipo, tem muitas pessoas que têm o consolo da comida. O que uma criança, tipo, o que de ruim que uma criança passa pra acontecer isso com ela? E eu te digo, pra gente ir pra uma escola, a gente pensa o seguinte: se eu fosse criança e fosse pra escola, isso seria, tipo assim, os menores dos meus problemas. Se eu hoje fosse pra eu estudar, eu tiraria de letra. Mas a gente tem que pensar que a escola, que as tarefas que as crianças têm, pra elas são tudo. São tudo. Como nós adultos, com o nosso trabalho formal, tipo, é tudo pra gente. Então, se a criança passa por algum tipo de frustração na escola, não sabe lidar, passa por bullying, porque geralmente crianças gordas passam, provavelmente elas vão querer chegar em casa e descontar tudo isso na comida. E aí que entra o pai e a mãe numa hora dessa, de saber analisar por que o meu filho chega em casa todos os dias da escola e come tanto doce. Será que ele tá com fome? Será que ele teve alguma frustração? Será que ele tá passando por alguma dificuldade na escola? Olhar pra esse lado, sabe? Às vezes, quando eu era criança, eu ia numa festinha de aniversário e eu comia, tipo assim, muito doce, muito bolo. Mas eu comia muito porque nos momentos que eu tinha acesso aos doces, eu comia muito, sabe? E aí, isso, gente, também não é saudável, né? Você restringe a alimentação de uma criança a semana inteira a 0 doces, e aí a criança vai pra uma festinha final de semana e quer comer tudo que não comeu durante a semana. Doces que não comeu durante a semana, quer comer na festinha. Esse é um assunto muito, tipo assim, é uma coisa que eu poderia ficar horas aqui falando e colocando exemplos pra vocês e falando o que vocês não deveriam fazer, o que machuca mesmo de verdade uma criança gorda. Mas uma coisa muito importante que eu quero dizer é: não restrinja a alimentação da sua criança, como se isso fosse uma garantia de que ela não vai se tornar um adulto gordo. Porque se restringir a alimentação de uma criança fosse garantia de que na fase adulta ela não se tornaria um adulto gordo, eu não seria uma pessoa gorda, eu não conheceria tantas pessoas que são gordas na fase adulta, visto que muitos pais restringiram a alimentação dessas crianças. Então isso, restringir
a comida do seu filho não te garante nada, não te garante que essa criança não vai se tornar uma pessoa gorda, um adulto gordo. Se você tem tanta preocupação assim em ter uma criança gorda dentro de casa, comece a dar o exemplo, sabe? Comece a levar essa criança para fazer exercícios físicos com você, ou se essa criança já é uma criança propensa a gostar, porque tem muita criança que gosta de jogar bola e tal, então dê o exemplo, tenha empatia, sabe? Não olhe para uma criança e fale assim para ela, porque você não vai passar na porta se você continuar comendo isso, porque não sei o que, você vai ficar uma menina gorda, ninguém vai te querer. Não faça isso, gente, não faça isso. Isso pode levar uma criança a ser um adolescente depressivo, se já não for na infância um adolescente depressivo. Muitas pessoas têm transtornos alimentares severos na sua adolescência, coisas, né, tipo, transtornos alimentares no geral já é ruim, porque tiveram uma infância reprimida. Então não reprima. Se o seu filho quer comer um salgadinho, compre pra ele o salgadinho, sabe? Não transforme as besteiras em... Não coloque as besteiras num pedestal. Tipo assim, sabe? A besteira tá aqui, aí você coloca a besteira num pedestal, e aí a criança fica, a besteira tá ali, sabe? Tipo, fica querendo muito. Não coloque a besteira num pedestal. Incentive a sua criança a comer saudável, não porque ela é uma criança gorda, não por isso. Toda criança, toda pessoa no geral, não só as crianças, mas esse vídeo é falando sobre criança, né? Toda criança tem que comer feijão, arroz, frutas, verduras, comidas saudáveis, mas não transforme isso num martírio, sabe? O que eu vejo é muito pai e mãe botar o brócolis ali no prato e fazer a criança ficar na mesa até terminar de comer aquilo ali. Eu te garanto que se você fizer isso com uma criança, ela na fase adulta não vai nem querer saber do brócolis. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Você restringir a alimentação da sua criança, alguns alimentos só saudáveis, coisas, ela não vai ter, quando ela crescer, ela não vai querer nem ver aquilo ali na frente dela. Então, isso é muito sensível. Se você vê que a sua criança, ela tem algum problema de saúde mental, ela tá com algum problema que ela acaba comendo muitos doces em excesso, como forma mesmo de consolo, como nós adultos fazemos, leve essa criança para uma terapia, não porque ela é gorda, e sim porque ela tá passando por algum momento difícil na vida dela que ela não tá sabendo lidar. Se você como pai e mãe não consegue ajudar, porque os pais e as mães na prática não são super-heróis, não sabem tudo. Se você não sabe, não consegue ajudar, leva para uma terapia, leva para um psicólogo, alguém a ajudar essa criança, sabe? Então, é complicado quando eu vejo uma criança, tipo assim, algum filho de alguma amiga minha passar por uma situação dessa, tenho vontade de pegar a minha amiga e, tipo, pregar ela na parede de raiva, sabe? Porque muitas vezes ela já foi uma mulher gorda e tá transferindo todas as frustrações para aquela criança vai crescer e vai virar uma pessoa gorda frustrada e assim por diante. E a gente sabe, aqui nesse canal, a gente sabe que a gente precisa se amar, a gente precisa amar as crianças, sabe? Não desprezar as crianças gordas. Não, se a criança é gorda, tipo, é uma característica dela, sabe? Introduza alimentação saudável pro seu filho, né? Porque ele precisa aprender a comer alimentos saudáveis, não porque é uma criança gorda. Não, tipo assim, não vincule alimentos saudáveis à pessoa magra. Eu sei que o que eu tô falando aqui, gente, pode ser uma quebra de um monte de paradigma da cabeça,
pode ser uma coisa que pode estar causando bug no cérebro. Eu não sei se estou conseguindo ser claro o suficiente, mas eu volto a dizer, não coloque alimentos saudáveis, não vincule alimentos saudáveis à magreza, vincule alimentos saudáveis a uma pessoa saudável, não necessariamente uma pessoa magra. Porque eu conheço muitas pessoas que se alimentam só de comida fitness e são gordas. Então você comer só alimentos saudáveis não significa que você necessariamente vai emagrecer, sabe? Não sei se vocês estão conseguindo me entender. Não restrinja doces, restrinja no sentido assim, de não deixar a sua criança comer doces. Porque quando ela vai crescer, ela vai fazer o quê? Ela só vai ter doce dentro da geladeira dela. E isso, tipo, não, obviamente não vai ser bom. Hoje, eu vou tentar me encurtar para esse vídeo não ficar muito longo, mas hoje eu tô aprendendo a lidar com a minha liberdade, tá? Porque nessa fase de empoderamento, eu tô podendo ter qualquer tipo de alimento na minha geladeira. Então, eu tô aprendendo a lidar com essa liberdade, entende? Eu tô aprendendo a ter o danoninho na geladeira e não comer 10 por dia, comer um, entende? Eu tô aprendendo a comer café da manhã, almoço e janta saudável. E aí, nesse meio tempo, tipo, tudo bem se eu tomar um picolé, se eu comer um danoninho, se eu comer um punhado de salgadinho, tudo bem. Eu tô aprendendo a mesclar isso e fazer da forma mais saudável possível. Eu acho que as crianças deviam aprender a mesclar isso, sabe? Olha, você pode comer comida saudável que você gosta, você não precisa comer brócolis, vamos substituir por outra coisa. Você pode comer sim um chocolate depois do almoço, mesmo sendo gordo, porque isso não garante, se você não comer o chocolate, não garante que você vai ser um adulto magro, sabe? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu poderia ficar, tipo assim, 5 horas conversando aqui com vocês sobre o assunto, né? Mas espero que tenha sido esclarecedor, espero que tenha colocado alguma coisa na cabeça de vocês, pelo menos do ponto de vista de uma pessoa gorda. Espero que pelo menos vocês agora saibam o ponto de vista de uma criança gorda. Eu fui uma criança gorda e foi isso que aconteceu comigo e era esse o meu pensamento. Um beijinho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!